galera, eu sou a Bruna. E eu sou o Léo. E esse é o canal Couple in Action. Então, pessoal, a gente veio dar continuidade à nossa saga. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, corre lá e assiste pra você conseguir entender o que a gente tá falando nesse vídeo. Mas então, vamos parar de enrolar já logo e vamos falar do que interessa, que é falar do filme O Poderoso Chefão, parte 2. Mas se você ainda não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever e de deixar muito like nesse vídeo. Lançado em 1974 e novamente com roteiro e direção de Francis Ford Coppola, este filme ele nos mostra dois atos diferentes. O primeiro ato é a origem de Vito Corleone, o nosso Don Corleone do primeiro filme, e como ele fez as suas riquezas e seus impérios nos Estados Unidos. E o segundo ato é o do Michael Corleone, que agora ele é o líder de sua família, agora ele é um Dom, e ele está tentando ampliar os seus impérios e resolvendo alguns problemas de sua família. E o filme vai ficar nisso, de indo e voltando, e ninguém vai entender muita coisa. Por isso que a gente resolveu também dividir o nosso vídeo em dois atos. O primeiro dele a gente vai falar do Vito, e o segundo dele a gente vai tratar um pouco da história do Michael. Então fica com a gente para conferir essas partes e entender melhor o filme. O filme então ele se inicia em um funeral, no qual o pai de Vito Andolini havia sido morto por um chefe de máfia local chamado Don Tite. O homem ele foi morto após insultar esse chefe de máfia. O irmão mais velho de Vito então ficou super revoltado e jurou vingança, mas também acabou morto. E a mãe do Vito, então, ela foi atrás desse Don Tite e pediu para que ele poupasse a vida dos dois, porque o único filho que lhe restava era o Vito, e ele era um pobre menino, assim. Só que basicamente o que ela falou para ele foi: ele não faz nada, não ajuda em casa, não colabora com nada, mas ele é um bom menino, então por favor, deixe ele vivo. Só que nesse meio tempo aí, então, o Don Tite ele pensou assim: esse garoto ele pode crescer e jurar vingança e vir me matar, ele tem que morrer. Só que nisso aí também, então, a mãe do Vito partiu para cima do Don Tite, só que acabou sendo morta, e o Vito ficou assustado e acabou fugindo do local. O Vito, então, ele se viu sozinho, sem ninguém, sem pais, e ele, então, foi morar para os Estados Unidos, e ali ele teve que reconstruir sua vida desde o início. Vito Andolini, então, ele foi vistoriado no local que a gente pode chamar de controle de imigração, e é ali também que ele recebe o seu nome, Vito Corleone. Isso acontece porque, quando ele estava sendo vistoriado por um guarda ali, o guarda pediu para ele como era o nome dele, ele não falava nada. Daí um outro guarda, olhando o crachá que ele tinha no pescoço, viu que o nome dele era Vito Andolini, da cidade de Corleone. Então o cara que estava fazendo a ficha dele ali ficou pensando assim: Vito Corleone, e ficou por isso mesmo. É assim que ele se recebe seu grande nome, Vito Corleone. E daí, então, um tempo passa, ele se casa, ele cresce, né? Se casa, tem um filho chamado Sonny, e ele mora lá num bairro dos Estados Unidos, onde ele trabalha também no mercadinho. Então, nesse bairro que ele trabalhava, um homem muito mau chamado Fanucci tocava o terror ali. Então, um dia, esse Fanucci chegou no mercadinho onde o Vito trabalhava e obrigou o patrão do Vito que empregasse o seu sobrinho ali. Então, o pobre homem resolveu demitir o Vito para empregar esse sobrinho do Fanucci. O Vito, então, ele volta para casa desempregado e agora ele faz amizade com um homem chamado Clemenza. E juntos os dois fazem pequenos roubos pela cidade para conseguir se sustentar. Esses roubos deles, então, acabam chamando a atenção do Fanucci, que agora perde uma parte dos lucros para ele. Só que o Vito ele se recusa, então eles têm um diálogo lá e o Vito resolve, então, acabar com esse problema de uma vez por todas e acaba matando o Fanucci. O Vitor então começa a se tornar um homem conhecido e começa a ajudar as pessoas em troca de favores, vamos dizer assim, resolvendo os problemas das pessoas, mas de forma justa. E aqui a gente pode entender então que o Vito ele tenta de toda maneira um diálogo, e isso faz ameaça se for realmente necessário, porque como a gente já falou, ele é um homem justo. O Vito Corleone, então, agora com todo o seu poder, ele resolve voltar à sua cidade de Corleone, mais especificamente para a casa do Don Tite, aquele cara que matou toda a sua família, para então se vingar. E se vocês lembram lá do início, quando o Don Tite falou que o jovem Vito deveria ser morto, pois um dia ia querer vingança, então ele conseguiu vingar toda a sua família matando o Don Tite.
E é muito legal essa história, essa questão de a gente conseguir ver toda a história do Vitor desde o início, tudo que ele passou para estar ali, ele tem que começar sua vida do zero, construir uma família e todo o seu império. E cara, a atuação do Robert De Niro como Vitor Corleone é sensacional. Ele consegue transmitir exatamente o que o personagem é. Ele consegue cativar o espectador de maneira absurda e é interessante falar que também ele tem origem italiana e irlandesa, o que torna melhor ainda a atuação dele. 7 anos após os acontecimentos do primeiro filme, a gente vê que o Michael ainda continua fazendo seus negócios, quebrando a promessa que ele fez para sua esposa, que era parar com negócios ilegais. O Michael então está na festa de comunhão do seu filho e ali nos são apresentados mais alguns personagens importantes para a história, como o senador e o colega de trabalho então da família Corleone, o Frank Pentangeli. Então logo em seguida o Michael e o senador vão até a sala do Michael para ter uma conversa mais particular. E ali a gente vê que o senador ele tenta extorquir o Michael de toda maneira, cobrando preços muito altos em troca de umas licenças que o Michael precisava para poder expandir o negócio dele. O Michael então acaba se negando, mas mesmo assim o senador continua insistindo, deixando o Michael nas mãos dele. E logo em seguida então o Michael ele consegue reverter esse jogo. E o que acontece? O senador ele costumava se encontrar com uma prostituta em um bordel. E o que o Michael fez? Ele mandou matar essa prostituta enquanto o senador dormia, fazendo com que ele pensasse que ele tinha matado a mulher. E daí, nesse meio tempo também chegou ali para salvar ele o Tom Riddle, que é o advogado da família Corleone, conseguindo reverter todo esse jogo a favor do Michael. O próximo a se reunir com o Michael é o Frank Pentangeli, que é líder de uma família um pouco menor, subordinada dos Corleone. Frank então ele pede permissão para o Michael para matar os irmãos Rosato, que eles estão causando problemas no território dele. Só que o Michael ele se recusa, pois ele tem negócio com o Raymond Roth, que é o líder dos Rosato. E esse Raymond Roth e o Vitor, então, eles têm uma parceria muito antiga, ele é um personagem bem impactante, porque eles contrabandeavam algumas coisas juntos. Então já está noite e a festa continua. E nada demais acontece, apenas a mulher do Fredo, que é o irmão mais velho do Michael, fazendo alguns vexames. E é interessante a gente falar como o Fredo ele é dependente do Michael, mesmo sendo o irmão mais velho. O Fredo, assim, ele não tem aquele brilho que o Michael tem para ser um grande líder. Tempos depois, então, o Michael ele acaba sofrendo um atentado dentro da sua própria casa, mas ele acaba saindo vivo. E logo em seguida mostra que aqueles caras que tentaram fazer o atentado contra eles estão mortos. O que deu para entender que alguém dali de dentro mandou matar o Michael e quis apagar os vestígios para que ninguém contasse. Então, a gente sabendo que foi alguém de dentro da família Corleone que tentou armar contra Michael, o Michael ele bola um plano, que é se encontrar com o Raymond Roth separado do Frank, dizendo pro Raymond que o Frank o tentou matar, e depois se encontrar com o Frank dizendo que o Raymond o tentou matar. Assim, o Michael ele consegue criar um ambiente bem estável para poder agir futuramente. O Frank, então, ele se encontra com o Roth no intuito de tentar fazer um acordo de paz entre as duas famílias. Só que o Frank acaba sofrendo um atentado ali mesmo, e no meio desse atentado, alguém grita, o Michael mandou lembranças. E daí começa um tiroteio e todo mundo sai correndo dali. O Michael, então, ele se encontra com o Raymond Roth para fechar negócios, só que esses negócios não fecham porque o Michael ele acha que é um dinheiro bem mal investido. Tempos depois, então, o Michael ele descobre que o seu irmão Fredo está se juntando com esse Raymond Roth. Então ele consegue agora ter certeza que o traidor da sua família é seu próprio irmão Fredo. E agora as coisas pegam fogo, pois o Michael manda matar Roth, pois ele descobre que seu irmão está aliado ao Roth para tentar matar ele. E daí, só que as coisas vão dar errado, porque um capanga do Michael vai acabar morrendo e o Roth continuando vivo. Em seguida, então, o Michael volta para a América e ali ele descobre que a sua esposa havia perdido o bebê que eles estavam esperando. E logo em seguida ele confronta o Fredo, mandando ele sumir e dizendo que eles não são nada. E mais pra frente, então, o Michael vai para um julgamento onde eles alegam que ele é líder de uma família mafiosa. Mas graças à ajuda de Frank Pentangeli, que sobreviveu ao atentado, agora a barra do Michael Corleone está limpa. E em seguida o Frank ele acaba se assassinando e o Raymond Roth acaba sendo assassinado por um mandante de Michael. E os problemas da família Corleone não acabam por aí, eles acabam somente aumentando cada vez mais. O Michael ele, então perde sua mãe, a sua esposa acaba abandonando ele, o seu irmão Fredo também morreu e ele fica ali, um homem sozinho, totalmente sem piedade. E o filme, então, ele se acaba com o Michael olhando um rio totalmente longe, assim, com um olhar bem vazio.
Esse filme ele é um filme sensacional, pois ele nos mostra o Michael lutando por poder e também mostra ele perdendo seus parceiros e amigos, tudo isso em troco de poder. A atuação do Al Pacino, então, ficou muito boa nesse filme. Ele conseguiu mostrar toda a construção do personagem, trazer isso bem forte pra gente, tudo que ele era e tudo que ele se tornou. E como falamos, esse filme ele é bem lento, mas ele nos mostra bem os detalhes. E a gente pode ver que é uma continuação que consegue ser ainda melhor que o primeiro, com um roteiro maravilhoso, um elenco surpreendente, já digno de várias premiações. A trilha sonora, então, ainda mais, ela se encaixa perfeitamente no filme. A cena que a gente tá vendo tá em total harmonia com o som que a gente tá ouvindo. Então, pessoal, essa foi a segunda parte da nossa saga e fiquem ligadinhos que em breve a gente vai trazer o desfecho de toda essa história para vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês já assistiram esses filmes, o que acharam deles. Não esquece de deixar muito like esse vídeo porque foi muito trabalhoso fazer. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Não esquece de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente está trazendo aqui no canal. E nos siga nas redes sociais que vamos deixar aqui embaixo para vocês. Um abraço. Tchau, E tchau, tchau. tchau.